Senhor, eis aqui teu servo. O Senhor o conhece, o Senhor sonda o teu coração, o Senhor conhece o seu íntimo, Deus, o Senhor sabe muito bem como se relacionar com Ele. Nós somos gratos porque o teu servo vai ministrar a tua palavra para nós agora, e nós clamamos a Ti, Pai, que venha de Ti, Senhor, que venha de Ti, que o teu servo seja usado como um instrumento em Teus mãos, apenas como um vaso, Senhor, e que pela Sua boca e pela palavra, Senhor, seja ministrado no nosso coração e o Teu Santo Espírito se sinta à vontade para trabalhar em nossas vidas aqui. Ser com o Teu servo, dê sabedoria a Ele, fortalece Ele sempre no Teu conhecimento, e que em tudo, Senhor, que Ele fizer, faça para a honra e glória do Teu nome. Abençoa o Teu servo, Deus, é o que nós pedimos e oramos. Amém. Nosso Senhor, irmãos. Amém? Os irmãos podem sentar. Estou muito feliz de estar aqui, né? Alegria estar com os irmãos aqui nesse lugar. Eu louvo a Deus por essa igreja, uma igreja que a gente ama muito, e minha esposa particularmente. Né? Minha esposa se converteu nesse lugar, foi gerada aqui, né? Amadureceu no Evangelho aqui. Ela não falou que é amigo de longa data, mas ele evangelizou minha esposa. Então, a dívida de gratidão muito grande com ele, né? Graças a Deus por isso. E eu quero compartilhar com os irmãos algo muito importante para a nossa vida cristã. Quero compartilhar uma palavra que foi gerada no meu coração há um tempo atrás. Eu quero falar sobre o poder da convicção e o poder de gerar discípulos, né? Eu quero começar dizendo que nós cristãos, nós temos um poder muito grande ligado à convicção. E esse poder chama fé, né? A certeza daquilo que nós não vemos, a convicção dos fatos que ainda não existem. E eu quero dizer para os irmãos que uma coisa que tem sido colocada em xeque diariamente, no tempo em que nós estamos vivendo, está relacionado à nossa convicção. Por que eu quero falar isso hoje? Porque eu acho muito conveniente falar de convicção para jovem. Porque o jovem ele é testado, suas convicções são testadas, acho que diariamente, no seu cotidiano. Nós temos sido colocados à prova no mundo e no tempo em que nós estamos vivendo hoje. Eu quero abrir com os irmãos a Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Vamos fazer essa leitura, e a partir daí nós vamos desdobrar a respeito do que nós vamos falar aqui hoje. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga glória a Deus. Então vamos ficar de pé, vamos fazer essa leitura rapidinho. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, pode sentar. Eu gosto muito desse Romanos 12, porque é um versículo que ele é atemporal. Ele não é um texto que está preso ao tempo. Ele foi falado há 2000 anos de nós, e até hoje ele tem um efeito extraordinário acerca do tempo e do mundo que nós estamos inseridos. O que isso quer dizer? O homem nunca mudou, né? As circunstâncias pecaminosas do homem são as mesmas. Então Deus ele tem sua palavra atemporal, ou seja, ela tem efeito tanto no passado, quanto no presente, quanto no que há de vir. Eu particularmente gosto muito dessa palavra, porque ela fala também de convicção, ela fala de uma mudança no entendimento, ela fala de uma transformação na mente.
E essa transformação ela vai nos tornar capazes de viver e de experimentar as coisas boas e agradáveis de Deus. Não é verdade? Sim ou não? Sim, né? E eu quero avaliar com os irmãos o seguinte: as motivações que nos formam um caráter cristão, elas não podem ser motivações equivocadas. As motivações que nos colocam diante de Deus não podem ser motivações erradas. Porque se nós formos moldados com motivações equivocadas, as nossas convicções também serão o quê, irmãos? Equivocadas. O que te motiva a estar aqui hoje tem que ser fiel à palavra. Tem que ser puro, tem que ser íntegro à palavra. Porque se não for, as suas convicções podem ser formadas de forma totalmente equivocada. Pai, pastor, não tem, muito aqui, eu já vi. É assim mesmo. Mas amém. O nosso papel como cristão é gerar convicções. E nós estamos vivendo uma bagunça no mundo hoje, principalmente no meio evangélico, porque cada um tem uma convicção. Cada um foi gerado debaixo de uma motivação espiritual e de uma motivação na palavra. São crenças que divergem no meio evangélico. Todos se dizem cristãos, todos se dizem seguidores da palavra, mas um diverge do outro. Tem motivações no meio disso que são erradas e que geraram convicções equivocadas. E Deus nos chamou, irmãos, para gerar essas convicções. Deus nos chamou para gerar fé, para gerar desejo nessas pessoas de servirem a Deus. Agora, para eu conseguir gerar isso em alguém, eu tenho que motivar minha convicção de forma certa, de forma real, de forma verdadeira. Eu não posso viver uma vida longe daquilo que Deus reservou para mim na sua palavra. Ou seja, eu não posso trazer para mim uma vida cristã que não está de acordo com a Escritura. Porque Deus me chamou para gerar. O que significa isso? Se eu viver uma vida fora do padrão de Deus, eu vou gerar vidas fora do padrão de Deus. Ah, mas eu quase não evangelizo, sou um evangélico assim, bem 007. Quem falou que precisa abrir a boca? Santo Agostinho fala uma frase muito famosa que ele diz assim: olha, evangelize em todo o tempo, em tempo e em fora de tempo, em qualquer momento, em qualquer lugar, se necessário, fale. E essa frase dele é extraordinária, porque nós somos a Bíblia do mundo. Nós geramos as convicções e a fé no coração das pessoas que ainda não têm Jesus através do nosso testemunho, através da nossa vida. Esses dias nós temos vivido uns dias assim, de muita dor, de muita angústia, de muitas alegrias também. Deus nesses últimos dias tem me ensinado, eu, minha esposa, meus filhos, a sermos convictos cada vez mais da ação miraculosa, terrível e poderosa de Deus. O dia de Deus é terrível, né? O dia do Senhor é terrível porque nos assusta. Porque nós somos muito limitados. Mas o dia de Deus, o dia do Senhor é maravilhoso, é extraordinário. E na maioria das vezes ele vem sem medida. E ele vem de uma forma também que nos constrange, nos afronta, nos amedronta, como aconteceu com Isaías, quando nós lemos Isaías capítulo 6, quando ele viu a glória do Senhor, ele ficou o quê? Aterrorizado. Ele achou que ia acontecer o quê com ele? Ele ia morrer. Naquela manifestação ali, algumas convicções foram geradas em Isaías. Primeira convicção que foi gerada nele, que ele era um homem pecador. Até ali, ele só denunciava o pecado, apontava, visava o erro das pessoas. Mas no momento em que ele viu a glória de Deus, que ele viu a clareza sendo exposta da sua vida, ele não conseguiu olhar para outra pessoa senão para si próprio, e enxergar em si próprio um homem de lábios impuros e de boca impura, e se arrepender diante de um Deus Todo-Poderoso. Algo diferente foi gerado ali. Quero dizer para os irmãos o seguinte hoje:
que ter um encontro com Deus, ter um encontro real com Deus, gera em nós convicções fortíssimas e que nos leva a gerar discípulos para Deus. Agora, quantos de nós estamos dispostos a viver um encontro extraordinário com Deus? Nós temos que gerar isso. Nós temos que experimentar isso. Porque o nosso papel é gerar convicção. E quanto mais convicção for gerada em mim, mais eu vou conseguir gerar nas pessoas. Eu não posso nunca correr para uma multidão. Eu não posso esperar que lá no meio da multidão está o agir de Deus. Porque a multidão, na maioria das vezes, ela não revela agir de Deus. Porque a multidão se ajunta com muita facilidade, mas ela também vai embora com muita facilidade. Mas é nas pequenas coisas, nas pequenas pessoas, nos pequenos detalhes, eu tenho que ficar atento à voz de Deus nessas manifestações. Porque muitas das vezes Deus vai estar ali, querendo gerar algo em mim, ali, nessa forma peculiar. Eu quero dizer para os irmãos sobre Estevão. A palavra do Senhor diz que Estevão era cheio de fé e de poder. Atos 6:8. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas e quando ele foi apedrejado? Continuava sendo cheio do Espírito Santo. Ao ponto de olhar para o céu, ver o céu aberto e pedir para o Senhor receber o Espírito dele. Enquanto ele era apedrejado. As convicções cristãs hoje estão tão distorcidas que se eu vejo um cristão sendo apedrejado, eu pego uma pedra e taco também. Só pode estar em pecado, porque senão isso não ia estar acontecendo com ele. Convicções erradas, entendimentos errados. Porque esse homem foi apedrejado porque era igualmente cheio do poder de Deus quando também realizava milagres. Não tinha diferença nenhuma. A motivação dele era certa. E as convicções dele eram verdadeiras. Não apenas isso, era real. A morte de Estevão gerou discípulos para Deus. Gerou pessoas que ele não pôde nem ver. Mas o testemunho desse homem gerou milhares e milhares e milhares de Estevão pelo mundo. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: que todo cristão, ele é experimentado no seu testemunho. Nós somos experimentados, irmãos. Deus nos prova. A palavra do Senhor está cheia disso, que Deus nos prova. Deus nos testa para nos aprovar. Paulo vai falar em Coríntios que nós somos provados no fogo. E se nós edificamos com palha, madeira e feno, vai queimar. Mas se eu gerei discípulos, se eu gerei ouro, pedra preciosa e prata, vai prevalecer. Por que que ele faz essa distinção? Porque ouro, prata, pedra preciosa é o que tem valor, é o que é real, é o que é verdadeiro, é o que é consistente. O que significa isso? São convicções verdadeiras, é a fé real, é o que Deus exige de nós. Deus quer que nós geremos isso, porque se eu não gero isso, e se eu gero algo fora disso, quando a aprovação de Deus chegar, todas as minhas obras serão queimadas, e não vai sobrar absolutamente nada, porque eu gerei fora do padrão de Deus. Quantos entenderam isso? Amém. Mas nós somos também o quê? Habitação de Deus. Eu gosto muito disso. Quando o cara fala assim, você é boca de Deus, fala isso também. Porque Deus habita em mim. Vem para o irmão que está do seu lado e fala, irmão, você é boca de Deus. Fala, profetiza, declara em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Não é? A igreja, ela precisa ter certeza que é boca de Deus. Os líderes, os discípulos, os irmãos, a igreja precisa ter essa convicção, mas essa convicção precisa ser gerada. Fala com um novo convertido que ele é boca
boca de Deus. Eu saí doido, desesperado, falando um tanto de coisa. Não, mas tem que gerar. Ele precisa gerar nele condições reais ali, cheio de regrinhas, cheio de, né, moldar o caráter dele, para ele não sair desejando morte dos outros, né? Tem que moldar o caráter. Deus nos chama para essa obra. Eu me lembro que quando eu fui gerar meus filhinhos, evangelizar, eu pastoreava na Ceilândia, e fazia evangelismo na rua, e aí fazia o culto, as pessoas aceitavam Jesus, eu tinha que ir lá na casa dessas pessoas, fazer visita, né? Estudo bíblico, ler João, aquele negócio todo. O que é isso? É um processo de gerar agora, da convicção, gerar fé, né? Moldar o caráter, discipular, ensinar bonitinho. O pastor. Ai, como é que é o nome do pastor, meu Deus? Que te discipulou aqui na igreja? Pastor Otávio, foi o discipulador da minha esposa, uma bênção. Moreninho, pequenininho, eu me lembro dele. Ele falava para mim assim: olha, a Carol é muito madura. Ela tem uma maturidade muito boa. Falar de Deus para ela é facinho. Conversão genuína. É aquela conversão em que a pessoa já abandona absolutamente tudo o que ela se formou no mundo lá fora e agora passa a assumir o que é um caráter cristão. É fácil evangelizar uma pessoa assim. E você vai mudando, ela vai aceitando. Essa palavra ela não tem resistência. São como os meus filhos. Ainda não conseguem debater comigo ou entrar em contradição comigo. Não tem, mas esse dia vai chegar. Eu já estou esperando. Vai tirando a festinha. Não vou deixar não. Mas por quê? Tirei 10 na minha prova, agora o senhor não quer deixar o ir? Que história é essa? Tá. Pede sua mãe. Aí já começou, né? A manobra. E nós somos assim com Deus. Porque quando nós absorvemos aquilo que não faz parte da vontade do Senhor, Ele vem nos refazer. Ele vem nos reconstruir. A palavra do Senhor diz que nós somos como barro na mão de quem? Do oleiro. Algo ficou errado, o que acontece? Ele quebra e faz de novo. E a palavra do Senhor diz assim: quem é o barro para falar para o oleiro que ele formou? O que ele vai formar? Não é absolutamente nada. O que significa isso? Deus habita em nós. Deus habita em você. Você é boca de Deus. E Deus ele vai fazer da sua vida o que Ele quiser. E nem adianta espernear. Na parede de cima, parede de outra. Porque Ele vai dar. Ele vai voltar. Só que tem gente que tem uma mentalidade assim: se Deus me pegar, ela vai continuar. O que é isso? Convicções equivocadas. Não tem coisa melhor do que estar no centro da vontade de quem, irmão? De Deus! Estavam em Cuiabá trabalhando. Nós fomos fazer um trabalho evangelístico lá. Eu estava pastoreando em Cuiabá o ano passado. E nós fomos na rua. Eu cheio de desafio. Tinha uma praça em frente à igreja e uma praça em frente ao mercado. A praça da igreja era vazia, mas a praça do mercado era lotada. Onde eu ia fazer o culto? Na praça do supermercado. Mas a energia da igreja não chegava lá. Eu falei: não, eu peço o dono do mercado. Aí já começou a pressão. E aí, irmão? E aí, pastor, você vai conseguir energia lá? Vou, irmão, vou lá. No outro dia de novo. Tá bom, irmão, vamos orar primeiro. Aí eu fiquei na pressão. Vamos colocar a pressão aqui. E se eu for lá e conseguir essa energia, como é que vai ser? Irmão, um fio de 100 metros de energia para fazer esse trabalho? Olha aí. O que começou a gerar em mim? Dúvida. Motivado pelos próprios irmãos da igreja. Aí eu sentei no meu cantinho e fui orar. Deus falou para mim assim: vai ser a boca de Deus. Você falava para ter mercado lá para falar. Irmão, levantei com tanta convicção que não chamei ninguém para ir comigo, porque eu estava com medo de alguém com falta de fé. Senão ia estragar o negócio.
Cheguei lá no supermercado grande, falei assim, eu queria falar com o Zé. É o quê? Eu falei, não, é o seguinte, nós somos da igreja do lado, nós vamos fazer um trabalho aqui no sábado. Eu queria saber a possibilidade de nós usarmos a energia do mercado, mesmo que para isso nós tenhamos que pagar algum valor. Não, o dono do mercado está bem ali, ó, conversando com a senhora bem ali. Ó. Eu falei, Deus no dia certo. Né? É com ele mesmo que eu preciso falar. Fui lá. Cheguei no senhor muito educado, o senhor, agrilhado. Falei para ele, você nós estamos na igreja, de jovem, nós vamos fazer um trabalho aqui e usar a energia. Ele olhou de cima e embaixo, você é o que mesmo? Sou pastor. O que você vai usar? Energia. Pode usar o que você quiser. Tem fio aqui, tem tomada ali na frente, 220, 110. Ô, subindo para o gerente. Ó, esse menino aqui vai usar a energia aqui do mercado. Eu calmo, é sábado. Isso era na quinta-feira. É sábado. Ó, eu não vou estar aqui não, mas vocês arrumam alguém para auxiliar ele aqui. Se ele precisar de extensão. Eu fiquei envergonhado comigo mesmo, que eu fiquei com medo de ir lá. Mas eu sou boca de Deus. E o que é para Deus é só gerar que vai acontecer. Não tem intercorrência, não tem problema capaz de impedir algo que é para Deus. Se você tiver as convicções certas, geradas em sua vida. Porque se elas estiverem erradas, você pode passar por situações de constrangimento. Mas não ache isso, que é uma ação também diabólica para te entristecer. Pode ser uma ação de Deus para te ensinar. Uma permissão de Deus para moldar o seu caráter. Estávamos lá trabalhando, gerando, crescendo, multiplicando. Ia começar a trabalhar na parte administrativa da igreja, em julho do ano passado. Falei para a Carol, meu bem, você vai trabalhar comigo na secretaria. Se eu fosse você, eu ia em Brasília agora. Porque quando o pastor Cristian chegar dos Estados Unidos, eu não sei se nós teremos tempo breve de ir em Brasília. Então você vai, aproveita, passeia, leva os meninos na casa da sua mãe, leva na casa da minha mãe está com saudade também. Fica esses 10 dias para lá. Eu fico tocando aqui minhas responsabilidades. Minha esposa com as dores de cabeça, não passava. Eu falei, aproveita e vai no médico olhar isso aí, deve ser uma sinusite, deve estar com algum problema. Ela veio, dia 28 de julho. 28, 27, 26, 8 domingo. Ela falou ok lá. 25, 24. Foi dia 27. Ela mal chegou aqui, ela já prostrou, passou muito mal. Eu fiquei um dia e meio incomunicável com ela. Minha mãe me ligou e falou, cara, eu não está bem não, estou com as crianças aqui. E eu tentei falar com ela falou que realmente não estava muito bem, que já estava no médico. Mas eu me lembro que ela foi no hospital e fez uma tomografia, estava em Cuiabá trabalhando. E eu me lembro daquela noite, eu não me esqueço da noite anterior a isso, porque eu fui numa casa onde uma irmã estava apavorada de morar nessa casa, por causa de certas circunstâncias que a gente já viu antes, que era uma pessoa que mexia com trabalho de culpa, coisas assim. E eu fui falar algumas coisas para ela, gerar algo no coração dela, e nós tivemos um embate ali, um filho possesso, uma circunstância difícil. Eu saí daquela casa umas 2 horas da manhã, ali com o corpo dolorido, de tanto orar, de tanto repreender, de tanto lutar, trabalhando com alimentação muito pesada. E não consegui dormir. Dormi já era 4 de manhã, o Carol me ligou, meu bem, eu tenho uma notícia para te dar que não é muito boa. Vou falar como o médico falou para mim. Eu estou com 2 tumores no cérebro que vou precisar operar rapidamente. Enquanto a gente conversava, ela passou mal, os médicos avançando no socorro dela e eu ouvindo tudo pelo telefone. Lá em Cuiabá e ela aqui em Brasília. Isso não é bom. Isso não é bom. Mas quando a nossa fé está alicerçada, esse tipo de circunstância não abala as nossas convicções. As provações, elas serão grandes. Quando você passar por um, vai vir outra. E quando você passar, vai vir outra. Porque Deus não tem interesse de provar também só para as pessoas, para gerar nelas alguma coisa. Mas Deus prova no mundo espiritual que você é dele. Como fez com Jó. Ah, é, Satanás? É, pode tocar. E você vai ver quem é o meu servo Jó. Quem é que Deus queria? Para quem Deus queria mostrar algo? Para Satanás. Sim ou não? Sim.
E Jó era servo. Jó era vaso. E Deus entrou. E a convicção daquele homem era tão extraordinária que ele diz assim: nu eu vim ao mundo, nu eu volto. Bendito seja o nome do Senhor. Meu amado, é essa a convicção que eu quero gerar em ti. É aquela convicção que, independente das circunstâncias, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que os meus olhos estejam escurecidos por causa das circunstâncias, eu creio no Senhor, no Deus da minha salvação, e eu não temerei. E isso ficou muito forte no meu coração. Claro que eu me abalei, meu lado esquerdo paralisou, não sentia nada. O estresse, né, o choque, normal, nossa carne sente. Mas mesmo que a nossa carne sinta alguma coisa, o nosso espírito tem que estar como? Inabalável. Imediatamente eu providenciei com os pastores uma passagem, vim para Brasília no mesmo dia. Eu cheguei no hospital de Paz, era 9 da noite, a minha esposa estava entrando no centro cirúrgico. Não deu nem tempo de orar junto com ela, mas eu pude interceder da entrada do pronto-socorro. Ela passou pela primeira cirurgia. Foram 4 meses internada, 5 cirurgias no cérebro. Não vou contar muita coisa porque são muitos detalhes, são muitas provações nesse tempo. Muitas experiências com Deus, de cura, de milagres que aconteceram dentro do hospital com outras pessoas. Eu aprendi que no caminho de um milagre, muitos outros podem acontecer. Então, se Deus estava gerando um milagre na minha vida, quem tivesse perto ia usufruir também, ia experimentar isso também. E nós, obviamente, evangelizamos, geramos pessoas, milagres. Tiago Frazão esteve nos visitando, mas a sua esposa. Nós pudemos falar das maravilhas do Senhor. E em nenhum momento nosso semblante ali era um semblante triste ou equivocadamente desesperado, porque as nossas expectativas sempre estiveram em Deus, independente das circunstâncias. E foi passando, os diagnósticos, eles trabalhavam como se fosse abscesso cerebral, mas não era. E na 5ª cirurgia que ela fez, um oncologista participou da cirurgia e diagnosticou realmente que era um câncer, pediu a biópsia, e a biópsia confirmou que era um tumor endocarcinoma pulmonar, um câncer no pulmão, que sofreu metástase cerebral. Então vamos lá. E agora? As nossas convicções foram experimentadas até o limite da morte. Porque ali eu acho que é o limite, né? A morte é o limite. Acabou aqui. É só na eternidade agora. Mas enquanto a gente está vivo, nós somos experimentados. E eu acho que a minha experiência chegou até um limite. E eu cheguei na minha esposa e falei assim: meu bem, você está tão convicta de ser curado quanto você vai ser salvo? Eu falei: não. Eu preciso que você esteja convicta da salvação, porque a cura é a consequência dessa convicção. Eu tenho convicção que eu vou ser salvo. Então a cura é um detalhe. Um detalhe. Nós vamos trabalhar agora com um detalhe. Isso aí. Falamos o diagnóstico para ela e o doutor. Ela riu. Ela entrou em crise de riso. Enquanto uns arrancam o cabelo. Ela nem tinha mais cabelo. Mas já, né? Riu. Sentou. Falou: meu Deus, tô um câncer. Como é que pode um negócio desse? Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, vendo o comportamento dela. Eu falei: meu Deus, isso é fé demais, Jesus do céu. Se fosse eu já estava aqui: Jesus, eu te entrego meu espírito, Senhor. Recebe aí. Que homem é mole, irmão. O homem bate o dedão lá na quina da mesa. Ele não vai para o serviço. Não, eu tô mal, bati o pé. A mulher parou o filho, todo negócio tudo bagunçado. 3 dias depois estava limpando casa. Ainda tem que fazer alguma coisa. Mulher desse jeito, né? Homem mais mole, homem mais, né? Dá uma fé, já tá quebrado e tal, mas convicções são a mesma. Eu, minha esposa ali, eu falei: meu Deus, como é que é isso? Está me ensinando o que com esse negócio? O que você quer me ensinar com isso, Jesus? E aí o Senhor falou comigo:
O governo de Deus, Rafael, se estabelece pela palavra. E para essa palavra ser real, você tem que viver. Para você gerar nas pessoas convicções corretas, firmes, em que elas não duvidarão do Deus que você ministra. Infelizmente, você vai ter que passar pelo necessário. E o necessário de Deus é assim. Dói. Traz transtorno. Nesse momento. Porque você está vendo de baixo para cima. Mas eu vou te colocar em cima. E quando eu te colocar em cima, você vai olhar de cima para baixo. E do meu foco de visão, você vai ver uma coisa mais bonita do que quem olha de baixo. Quando Deus falou isso para mim, eu entendi. Senhor, então me leva em cima, porque eu quero olhar de cima, porque por aqui eu não vou conseguir enxergar absolutamente nada. Deus começou a me levar. Primeiro diagnóstico, a pessoa perde peso incontrolavelmente. A esposa fez foi engordar. A metástase por infecção da febre altíssima. Ela nunca teve febre. Eles entraram no ventrículo central do cérebro, tiraram um pedaço, o osso, tecido cerebral, toda a cápsula do tumor, dos dois, da frente e um de trás. Me chamaram numa conversa. As sequelas serão praticamente inevitáveis. Nós estamos entrando na área da memória. Provavelmente a minha área do aprendizado dela pode ficar afetada, a gente não tem certeza, mas a memória, certamente ela vai ter um problema. Ela não será a mesma pessoa nunca mais. Se prepare, tenha paciência, ela vai precisar de você. E eu olhei para o doutor e falei assim, ela não vai ter nada não. Ele é muito difícil conversar com você, ri. Eu falei, meu irmão, é porque você não está entendendo, mas você vai entender. Eu estava no quarto à noite, quando ela chegou, passou 6 horas de procedimento, de novo, último procedimento seguro. Eu estava lá na frente, assim, com um gelinho no estômago, pensando, meu Deus, agora como é que é isso? E ela chegou ali, né, na máquina, os enfermeiros fazendo. E aí, quando ela ouviu minha voz, ela falou assim, nego, você está aí? Glória a Deus, lembrou até que eu sou preto, não esqueceu de nada. Que verdade, você lembra dele? Quem é ele? É meu esposo lá. E não estou de bravo, né? Como se eu tivesse culpa. Falei, está bem demais, Jesus. Amém, glória a Deus, né? E o quarto foi tomar de alegria, porque as colegas dela tudo também ficou muito feliz de ver naquele estado. Ainda muito cedo, mas eu já podia ver o milagre de Deus ali. No outro dia tiraram o dreno dela e ela já levantou, rapidamente já foi ao banheiro, tomou banho, lavou a cabeça e se recusou a sentar na cadeira de roda. Eu falei assim, mas é crente? Essa aqui é. Eu não tenho dúvida disso. E está ali para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E com esse milagre eu quero gerar no seu coração milagre, autoridade para vencer qualquer circunstância através da fé. Amém, irmão? Passou por isso, domingo passado teve ministrando lá em Santa Maria, na Igreja Batista Peniel. Eu gravei, está no YouTube a mensagem dela. Coloca lá, Milagre Carol, vai aparecer 2 vídeos. O vídeo do período de internação e o vídeo dessa ministração, ela contando o testemunho dela. Depois os irmãos podem olhar lá. Amém? Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o governo de Deus é estabelecido pela palavra. Primeiro, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Não ousávamos em nenhum momento falar a palavra morte. Acho que nós nunca falamos nesse período. Discutíamos sobre a morte, mas não ousávamos falar como se estivéssemos esperando por ela. De jeito nenhum. Segundo, a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Poder de gerar ou de matar. Então vamos falar coisa que gera.
Então nós líamos a Bíblia e eu falava para Carol, Deus está dando ferramentas para nós evangelizar. Vamos passar por isso aqui, é pouquinho tempo. Não, tem tempo demais, né? Para com isso. Não, vai passar quando eu chegar no casa do mundo, estou quebrado. Na frente dela de jeito que eu tinha que gerar. Ela me ligava, meu bem, vou operar de novo, não estou aguentando, vem para cá, estou indo aí agora, calma, não, tranquilo, cara, vai passar de novo, tranquilo, ó. Você não vai nem ver, você vai dormir quando você vê já está no quarto. Quando me ligava o telefone, santo Deus, Pai do céu, o que o senhor quer dizer? Nós somos assim. Deus te chamou para gerar. Em nenhum momento Deus te chamou, sabe para quê? Para gerar desconvicção, para criar desconforto em quem precisa que sua fé seja fortalecida. Está doendo, passa por cima disso. Mas parece que vai morrer, não fale isso, fale que vai viver. Por quê? Porque o governo de Deus se estabelece pelo poder da palavra. Então começa a gerar isso em nome de Jesus. Quando a motivação vem do Espírito, não importa a circunstância. Devemos ter essa convicção para criar as motivações corretas. Mateus 28 diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso papel é ir, gerar, fazer, moldar, formar discípulos. Com quais convicções? Com essas convicções que nós estamos falando hoje. Quando falar ou quando pedir a Deus, sempre pedir a Deus, na verdade, que seja Ele falando através de nós. Que seja Ele trazendo convicções aos corações através de nós. Essa é uma oração que nós temos que fazer. Não se esquecer que não somos nós que geramos, mas que essa ação vem do Espírito de Deus, uma vez que eu me coloco à sua disposição. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. A receita da multiplicação, do crescimento, ela pode ser um pequeno milagre. Quem lembra do primeiro milagre de Jesus? Transformando a água em vinho. Transformar a água em vinho, chamar o morto, transformar a água em vinho parece nada, né? Chamar o morto à vida, né? Igual chegou lá, vai para fora, era um morto, amarrado, 4 dias, fedendo, já estava tudo bonitinho. Aí você fala assim, não, mas transformar água em vinho, perto de ressuscitar lá, transformar água em vinho é meio que quase nada. Né? Milagre é mesmo. Mas se os olhos nossos natural acham que a morte é uma coisa, né? Que a morte tem tudo peso de morte. Por que eu estou falando isso? Lá no seu dia a dia, milhares de milagres acontecem nessa vida. Um livramento no trânsito, um acidente dentro de casa, aquele choque que você achou que ia morrer, não morreu. Aquele empreendimento que você ia entrar e tanto de porta se fechou, você não entrou. Quando você viu aquele negócio era um problema, mas, meu Deus, você esqueceu. Passou pela sua vida e você não traz nem a memória. Você está tornando os pequenos milagres coisas corriqueiras e comuns. Eles não são. Esses pequenos milagres que acontecem na nossa vida, eles devem ser lembrados em todo momento, porque são eles que vão amadurecer o nosso entendimento, transformar a nossa mente para experimentar o grandioso milagre de Deus, quando nós precisarmos dele. Esses milagres vão gerar em nós convicções, sabe como? Rapaz, minha esposa está com câncer. O médico deu uma sentença de morte para ela.
Mas por que eu vou ter medo? Se eu tivesse em Cuiabá, eu não teria morrido, porque os hospitais de Cuiabá são caos. Não tem especialidade neuro lá, ela teve que passar mal aqui. Eu não tenho família em Cuiabá, minha família está toda em Brasília, eu tenho quem cuida de mim, dela e dos meninos. Então quem trouxe a Carol para Brasília? Deus. Ela passou pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta cirurgia. Deus podia levar ela dormindo. Deus podia ter preparado todo esse tempo para não endurecer meu coração para levá-la. Não. Deus só estava me amadurecendo para o maior que há de vir. Apegado aos pequenos milagres, eu já me preparo para o grande. Mas eu estou assim hoje, convicto disso, porque eu me lembro que eu orava para Deus sustentar o meu mês, e aparecia dinheiro na minha conta, e eu nem testemunhava, nem falava, e com isso o Senhor me repreendeu, porque são pequenos milagres que geram as maiores convicções. Amém? Eu quero dizer para você o seguinte: se os milagres de Deus te seguirem, sendo eles pequenos ou grandes, o propósito de Deus em multiplicar vai se concretizar. Porque os milagres de Deus, eles atraem. Então, verdade que quando nós assistimos na televisão em alguns canais que mostram programas evangélicos, as grandes catedrais, com os cultos que passam de madrugada, eles estão gerando o que lá? Milagres. E os milagres fazem o quê? Atraem. Mesmo que as convicções ali estejam erradas, os milagres atraem. Deus derrama sobre nós inúmeros milagres e nós ficamos calados, tendo as convicções, muitas vezes, na maioria das vezes, corretas. Qual o medo então de falar? Esse medo não é de Deus. Essa insegurança não vem de Deus. É uma maneira do inimigo impedir a obra que ele tem para fazer na sua vida. Então, em nome de Jesus, hoje eu declaro sobre a sua vida libertação. Vai cair em nome de Jesus o medo, a insegurança, qualquer obra do inimigo que porventura encontre brecha na sua vida hoje, em nome de Jesus será quebrado. Você é boca de Deus, instrumento para gerar, para declarar, para trazer mortos à vida. E eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida hoje os milagres que você precisa para crescer, para amadurecer e para viver uma vida pura, santa e agradável aos olhos do Senhor nesse ano de 2014. Eu declaro sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Curva a sua fonte, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, tua palavra foi ministrada e ela mesmo diz que não volta vazia. Ó Pai, em nome de Jesus, que esse testemunho falado, que essa palavra ministrada possa aqui hoje em nome de Jesus trazer cura, trazer a Deus em nome de Jesus unção, solução para os problemas que talvez muitos irmãos aqui tenham vivido. Que eles voltem para casa cheios de ousadia, de intrepidez, cheios de coragem, de denunciar o pecado e testemunhar a vida, testemunhar a graça e o poder de Deus aonde estiver. Que haja em nome de Jesus autoridade, que haja em nome de Jesus unção,
Que haja, ó Deus, em nome de Jesus, uma troca de vestimenta sobre a vida de cada um. Eu ministro e declaro na vida dos nossos irmãos hoje a bênção salvadora, libertadora e graciosa da parte de Deus. Pai, eu te louvo pela vida de cada um aqui, pela vida do Tiago Frazão, dos demais líderes, dos demais irmãos, do Ministério de Louvor. Que a bênção do Senhor superabunde a cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Queridos, na sexta-feira agora, a Carol vai fazer a terceira, né, Rafael? A terceira sessão de químio. E depois, após esta sessão na sexta-feira, vai fazer uma bateria de exames. E eu gostaria que nós pudéssemos orar por ela agora. Vocês creem nisso? Vocês concordam? Carolzinha, você pode vir aqui? Amém? Nós vamos orar por ela. Vamos orar pelo Rafael, pela Debinha, pelo Isaquinho, essa família tão abençoada, para que Deus continue operando os milagres que Ele tem operado até hoje. Foram quantos pontos na cabeça, Rafael? Hein, Rafael? Quantos pontos ela tem? 90? Mais de 70 pontos? Mais de 100 pontos. Então vamos orar por ela. Você pode estender sua mão para cá. A palavra de Deus fala que a oração da fé ela cura os enfermos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é diante da Tua presença que nós estamos como igreja. A Tua palavra diz que aquilo que nós concordássemos na terra seria concordado no céu. Deus amado, nós concordamos, Senhor Deus amado, com a vitória deste lar, desta família, Senhor. Está aqui, Pai, o Teu servo, o sacerdote deste lar, Senhor Deus, Teu filho, o pastor Rafael, Senhor Deus. Tu sabe o que passa no coração do Teu servo, o que ele tem vivido, o que ele tem falado contigo, o que ele tem, Pai amado, chorado nos Teus pés, Senhor. Eu sei, Pai amado, que o Senhor tem estado com ele todos esses dias. Um homem escolhido por Ti, Senhor. Um homem que o Senhor tem, Pai amado, muito amor, Senhor, muito cuidado, muito zelo. Ai daqueles que se levantarem contra a vida deste homem, Senhor. Tu tens separado ele desde o ventre de sua mãe, Senhor. E ele hoje, Pai amado, nesta noite tem testemunhado os Teus grandes feitos. Louvamos ao Senhor pela vida do Rafael, Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo, renovando as suas forças. Pai amado, que o Senhor esteja derramando a Tua unção, o Teu poder, Senhor Deus amado. E que ele possa caminhar, Senhor Deus amado, cada dia mais. E possa subir, e possa ir a lugares altos, Senhor Deus, como tem desejado o seu coração. E o Senhor possa, Pai amado, revelar a ele, Senhor Deus, os Teus grandes feitos, os Teus planos, os Teus projetos, Pai amado. Ó Deus amado, aquilo que o olho dele não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu no coração, Pai amado, deste homem, é o que o Senhor tem preparado para ele, Senhor. Pai amado, portas se abrirão, Senhor Deus amado. Lugares, Pai amado, ele estará em lugares que ele nunca imaginou. Porque, Senhor Deus, a promessa Tua, Pai, na vida deste homem, Senhor. Esteja abençoando também, Pai amado, a Tua serva Carol, Senhor. Como a mulher sábia que edifica a sua casa, Senhor. Esteja dando sabedoria, força, Pai. Ó Deus amado, ser com ela, Pai amado, em tudo aquilo que ela tem passado, Senhor. Ó Deus amado, desde julho ela tem passado por isso, Senhor. São 6 meses, Pai amado, nesta luta, Senhor. Mas o Senhor é aquele que peleja por nós. Tu és aquele que tem a última palavra. Tu és aquele conhecido como o Jeová Rafa, aquele que sara, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor. Pai amado, que esta doença perante Ti não é nada. Tu és o Deus do impossível. Para Ti não há nada difícil, Senhor. Colocamos a vida da Tua serva diante de Ti. Sexta-feira agora, Pai, estará passando por esta sessão de quimioterapia. Seja com ela, Senhor.
Ser com ela, Pai, mais uma vez, Senhor. Dá força, Senhor, Deus amado. Oh, Deus amado, tudo que venha ocorrer após essa sessão venha ser aniquilado, Senhor Deus. Todo enjoo, toda fraqueza, tudo, Pai, venha ser repreendido no nome de Jesus. E eles juntos possam cantar o hino da vitória. E que ela possa voltar aqui e testemunhar, Senhor, o grande milagre, Senhor. Pai amado, nisso tudo nós te pedimos a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, a tua vontade ela é perfeita, e a tua vontade ela é agradável, Senhor. Pai amado, assim nós oramos, entregamos o Isaac, a Débora, Senhor, essas crianças, ó Pai amado, que tem passado pela ausência da sua mãe, que elas vão entender, Senhor Deus, mesmo na terridade, que elas vão ser fortalecidas pelo teu Espírito, e a paz do Senhor venha ser sobre este lar, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Cristo, nós vamos tirar uma oferta agora. Desejei no meu coração ofertar na vida desta família. Vou pedir para o PH cantar ministrar um corinho, que você possa dar uma oferta de fé nesta noite, que você possa abençoar este lar. Rafael é um pastor interino, ele vive da obra, um homem que inteligentíssimo, estudei com ele, sei da capacidade que ele tem, mas ele ouviu o chamado do Senhor, e Deus tem sustentado ele. E eu gostaria que você, com amor, com compaixão, com alegria, pudesse ofertar hoje na vida desta família. Amém? Wesley, vem orar por essas ofertas. Seu Filho Jesus, e que possamos dar o nosso melhor, Pai, porque entendemos que este é o nosso propósito na vida, Jesus. Nós pedimos tantos a tua bênção, Jesus, mas quem tem que abençoar é nós. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa